Olá, vizinhos e vizinhas, né, que chegaram até aqui neste momento. Esteja preparado para mais um vídeo do Casados com Propósito. Antes de tudo, eu quero te falar o seguinte: já se inscreve no nosso canal, tá bom? Já deixa o seu like porque o conteúdo vai ser ótimo, principalmente para as noivinhas e para as casadinhas, para as que estão pensando em namorar. Esse é um conteúdo ótimo, tirando dúvidas, né, de que muitas de vocês já me perguntaram. E eu fiquei de fazer esse vídeo mesmo, faz um tempão, só que agora que eu fiz. Como sempre, né? Mas enfim, e não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Casados com Propósito, tá bom? Lá a gente compartilha o dia a dia, né? Eu compartilho algumas fases, algumas situações que a gente vai passando e vamos trocando experiências, tá bom? O nosso tema de hoje é sobre mudança de igreja depois que casei, tá? Esse é um tema muito comentado e um pouco abordado, sabe, nas redes sociais ou entre pessoas. E eu sei que é um tema muito importante porque eu já troquei experiências, já conversei com algumas vizinhas que também passaram pela mesma situação e que não tiveram referências, que não tiveram ninguém para conversar ou para falar sobre isso, né? Mas a gente acaba conhecendo situações que a gente vê assim, que não é só a gente que passa, né? Bom, troca de igreja, né? Primeiro eu vou começar falando que eu e Natan éramos de igrejas diferentes. Ele era do ministério apostólico, chama do Avivamento, e eu era do ministério Internacional Maranata. Enfim, éramos de igreja totalmente diferentes, uma distância de 30 minutos de uma para outra aí, bairros diferentes que nós morávamos. E a princípio eu nunca pensei muito como que seria, né? Mas a pastora do Natan, que hoje é minha pastora, pastora Priscila também, ela conversava já comigo, né? Porque ela tinha um cuidado com a ovelha dela lá, né? Pra saber como que eu era, né? Gostava de estar por dentro pra saber se eu era uma boa menina pra ele, sabe? Uma boa mulher, na verdade, né? Mas é um outro assunto isso daí. E aí ela conversava muito, ela falava que... Eu vou entregar ela aqui. Ela falava que ela estava ansiosa para que eu viesse para o ministério dela logo, né? Para que eu pudesse ajudá-la e tal, né? No ministério de dança. Contribuir aqui no ministério de dança. Bom, foi a partir dessas conversas aí que eu comecei a pensar, né? Como que seria a minha vida. Porque até então eu estava bem na minha igreja, né? Eu estava congregando, eu estava na escola de dança, eu estava entre o ministério de dança, eu participava do ministério de ornamentação. Ixi, eu fazia muita coisa, gente. Então, eu estava muito, muito bem mesmo em paz com Cristo e trabalhando ali, né? Com a minha célula de crianças, a minha célula de adultos. E estava muito bem mesmo, sabe? Então, não pensava nessa situação. Mas no decorrer do namoro, a gente sabia que a gente ia casar, né? E como que ia ficar. E aí, logo no começo, né? Quem é cristão sabe que a gente acaba indo visitar a igreja, né? A gente acaba indo ver como que é o convívio da outra pessoa, né? Eu fiz isso algumas vezes no começo, foi umas 2 vezes. Eu fui a uma festa das barracas, né? Quem sabe a festa das barracas aí é uma animação total, é venda de comida e tudo mais, tem brincadeiras. E era muito legal, né? E aí eu fui na primeira vez conhecer o Natan lá. Conhecer não, já conheci ele, mas eu fui me aproximar mais dele como pessoas, não como funcionários ou como chefe e empregado, enfim. Mas nós fomos, né? E ao mesmo tempo também entramos em acordo de ele ir me visitar na minha igreja. Todo esse processo, gente, é muito legal, muito bacana quando a gente tá no começo do relacionamento. E aí começou a bater as indecisões, né? Como que vai fazer? Quem vai, quem não vai? Aí sempre me perguntam, é obrigatório a gente ir, mudar de igreja? E eu já te jogo uma outra pergunta. Quando você casar, como que você vai fazer? Vai dar o horário lá, 6 horas, 6h30, cada um vai para um lugar diferente, cada um vai congregar num lugar diferente, né? E eu pensava muito nisso depois, né, de conversas com a pastora, né? Como que seria a nossa vida. E algo importante que vocês precisam saber é que dentro do casamento a gente tem que aprender logo cedo, e isso é no namoro. Sempre no casamento alguém vai ter que ceder, né? Ou os dois entram em acordo, ou alguém cede para que as coisas comecem a andar. Não que você ou que o seu marido tenha que ser submisso às suas vontades, não. Vocês têm que aprender isso, mas o casamento é ceder. Tem horas que você vai precisar ceder para o seu marido, tem horas que o seu marido vai precisar ceder para você, para que a paz e a harmonia comecem a reinar. E quando a gente começa a ceder, a gente percebe que é legal, é importante, sabe? Porque o casamento, ele flui, né? O relacionamento, ele flui.
E era o que estava acontecendo com a gente, estava indo tudo muito bem, estava fluindo, tava às mil maravilhas. Claro que eu pensava muito, eu ficava triste, vou aqui confessar que eu ficava muito triste. Até hoje ainda tenho um pouco assim de saudade, né, da minha antiga igreja, né, porque eu pensava, eu estava tão bem lá, né, eu me era envolvida, e deixar isso tudo para lá, né, deixar minha célula de crianças foi a parte mais difícil, porque eu queria que alguém cuidasse tão bem, que alguém se empenhasse tão bem como eu estava empenhada, que alguém desse um pouco de atenção melhor para as crianças. Mas tudo isso é essencial. Quando você acaba tendo um relacionamento e vai casar, você precisa pensar em tudo isso. Bom, e aí chegou o momento, né? Eu tive que decidir. E por eu não ser tão presente, vamos dizer assim, tão importante na minha igreja, eu resolvi ceder, né? O Natan, no ministério dele, era muito importante até hoje. Ele era levita também, assim como eu, mas ele era levita do altar, ele cantava, ele ministrava, ele tinha a célula dele aqui. E ele era muito envolvido. Sabe quando você olha pra alguém e vê que se você forçar e você tentar tirar aquela pessoa, você sabe que alguma coisa vai desandar? Era esse meu sentimento que eu tinha na época. E eu sabia que por ser uma igreja pequena, né, porque a minha igreja era grande, e eu ia para uma igreja pequena, eu sabia que era um local que demandava e que pedia muita ajuda, né? E eu sempre tive no meu coração, eu tenho até hoje, é claro que não tão mais frequente, não tão, eu não tenho exposto tanto, mas eu sempre tive no meu coração a vontade de ser missionária, a vontade de servir, sair da minha igreja e para outra igreja, ir para outro local servir, fazer a obra do Senhor. E eu já estava há tanto tempo me preparando para isso, para ir para outro local, devido a outras situações. Eu pensava muito em ir para outro local fazer missões, né? Pregar o evangelho, cuidar de crianças, ajudar, né? No que fosse preciso. Que quando eu vi isso, eu pensei, será que é essa a oportunidade? Será que é o momento que eu estava esperando? Foi para isso que Deus me preparou, para ajudar. Porque todo lugar precisa de ajuda, toda igreja precisa de ajuda, precisa de membros para tá ajudando a erguer, para estar ajudando a falar do evangelho e tudo mais. E eu me peguei mais uma vez em propósito com o Senhor, e eu orava, e pedia do Senhor para Ele revelar, para Ele me mostrar, para Ele me dar sinais. E por muitas das vezes Ele não me deu, e eu ficava mais confusa ainda. Só que eu tinha certeza que eu ia casar com o Natan e que eu teria que ir, né? E na cabeça do Natan eu tinha que seguir ele mesmo, porque a esposa segue o marido com relação a isso, né? Eu tenho até que ver uma citação bíblica para dizer para vocês sobre isso, mas enfim, na parte do Natan tava tudo muito, muito, muito certo. Na minha, só essas questões de deixar de lado, sabe? Tudo que eu vivi, as minhas amigas, os meus amigos que eu tive que deixar de lado. Mas eu coloquei a obra do Senhor como se estivesse na frente, como realmente é para ser, né? O Senhor na frente. E aí eu acabei indo até mesmo antes de casar. Eu acabei começando a frequentar a igreja de vez em quando. Um domingo sim, um domingo não. Um domingo sim na minha igreja, um domingo sim na igreja dele, para começar a me adaptar, né? E as coisas estavam indo muito bem. Até que eu saí da minha igreja definitivamente antes de casar. E eu lembro perfeitamente uma conversa que eu tive, não foi com a minha líder, foi com a líder de jovens, a pastora, e eu falei com ela, eu conversei tudo o que estava acontecendo. Antes mesmo de eu namorar o Natan, eu falei com ela, eu disse que eu estava conhecendo um rapaz, e que o rapaz era isso, aquilo, outro, e ele era muito servo, e ela super preocupada perguntou se realmente eu achava que isso era de Deus, né? Ela perguntou, fez várias perguntinhas se eu estava preparada, se meu coração estava preparado, ou se meu coração estava ferido e buscando outras formas, né? E claro que super atenciosa, preocupada com o lado espiritual. E eu falei, expliquei tudinho pra ela, disse tudinho o que estava acontecendo. E no meio disso tudo, quando a gente gosta de alguém, a gente acaba falando da pessoa, né? E eu falei muito do Natan, eu disse que ele era um cara muito bacana, que ele era levita, que ele ministrava, que ele era líder do louvor, que ele era fervoroso na hora de fazer, que ele não dizia não, que ele estava sempre ali à prontidão e tudo mais. E parece assim que foi como se fosse uma resposta de Deus, né? Quando ela me disse,
Pri, se ele é isso tudo que você tá me falando e pelo que eu já vi, eu sinto que é de Deus sim e que você seja muito feliz. Ela me abençoou, disse que eu seria muito feliz, mas que ela sentiria muita falta porque ela sabia que eu ia embora. E por ele ser muito autêntico dentro da igreja, não é autêntico a palavra, mas por ele ser muito manifesto, por ele ser muito presente e alguém muito ali, sabe, à frente das coisas, eu teria que seguir ele para ajudar ele no ministério e somar. Então essa foi a minha decisão. Eu tomei a decisão e fui para o ministério antes de casar. Comecei a congregar com ele, então todos os dias, todos os domingos, na verdade, e sábados quando tinha reunião eu saía do meu bairro, ele ia me pegar de Uber e voltava para cá. E foi assim, gente, até casar. E nesse período mesmo eu entrei no Ministério da Dança pra cá, né? No novo ministério, eu entrei no Ministério da Dança, né? Tentei adaptar a minha vida pra cá. Comecei a célula com os jovens que tinham por aqui. Mas é claro que, gente, tem sempre as dificuldades, tem sempre algumas situações no caminho, né? Que nos fazem pensar em muitas coisas, que nos fazem passar por situações. Eu lembro que eu vim pra cá, né? Eu não vou entrar muito em assunto, mas eu vim pra cá e eu sofri muito ainda com relação à falta de amigos. Eu não tinha amigos aqui. Eu sofri muito com rejeição de algumas pessoas. E o que mais me doía era estar aqui e ao mesmo tempo me sentir sozinha, sabe? Tá fazendo a obra do Senhor, tá na igreja, congregando, buscando estar mais adepta, mas mesmo assim, me senti sozinha. Nunca comentei isso com ninguém, talvez eu tenha comentado com uma amiga, minha irmã, mas que eu estava disposta a fazer o melhor, né, pra Deus. E foi um período bem difícil pra se passar, mas eu acredito que toda noiva que troca de igreja passa por muita situação assim. Eu lembro que uma vizinha no Instagram falou comigo que precisava trocar de igreja, que tava super triste, tava chorando e que não queria trocar de igreja, mas que ia sentir falta. E eu lembrei muito bem da época que eu saí da minha igreja e eu senti tanta falta. Mas a gente sobrevive. Todos os dias a gente vai sobrevivendo. Porque a gente coloca um foco maior, né? Hoje em dia o Natan continua no ministério de louvor, eu continuo no ministério de dança. Tenho a minha célula, o Natan tem a dele. Claro que nesse período de pandemia a gente tem uma parada aí, mas a gente tá tentando retomar. E essa troca de igreja é tão bom pra fortalecer o teu casamento, sabe? É uma decisão que tu tomas. Quando tu vai casar, tu tem que procurar diversas formas de estar mais próxima do teu marido, de estar mais próxima da comunhão, do propósito que vocês têm, porque eu acredito que Deus ele não une duas pessoas só por unir, só por ser homem e mulher, duas pessoas só por quererem estar juntos, ele não une. Cada um tem um propósito, e eu sabia que o Natan tem um propósito dele, eu tenho o meu propósito, e nós unidos, nós podemos fazer muito mais pelo reino do Senhor. Eu tenho muito medo, né? Lembrei agora e compartilhar com vocês, mas eu tenho muito medo de um dia ser ungida pastora. E eu sempre tenho que me preparar para isso, eu sempre tenho que falar para Deus que eu não estou preparada, mas que se for da vontade dele, ele vai fazer, porque é um chamado na vida do Natan, é um chamado na vida dele, né? Como um servo, como alguém mais próximo ali da palavra. E eu tenho que estar mais adepta dele, sabe, nessa situação. Então é por isso que fortalecer a tua união com teu esposo, fortalecer a tua união com a família que tu criou, sabe, é muito bom. É um passo grande, gigantesco, principalmente para quando nós estamos nessa nova fase. E eu sempre falo, né, a fase do casamento, o primeiro ano é sempre difícil porque você tem que agregar tudo. Você agrega mudança de igreja, você agrega mudança de localidade, você agrega mudança de rotina. Então todas as mudanças vêm num turbilhão durante um ano e você tem que segurar a peteca. Você tem que segurar a peteca. Vai ter hora que não vai dar. Vai ter hora que você não vai conseguir. Vai ter hora que você vai querer voltar. Você vai querer voltar atrás, vai querer fazer alguma coisa pra parar.
Mas eu venho te dizer que Deus, ele não se agrada daquele que retrocede. Aquele que bota a mão na arada não pode voltar atrás. Você começou um trabalho, você tem que continuar. E muitas das vezes aqui confessando, eu quis voltar para minha igreja, eu quis voltar para perto das minhas amigas. Mas eu tinha que continuar o trabalho. Eu tinha que continuar o trabalho. E eu sei que tudo que eu falo aqui, o testemunho que eu conto aqui vai ajudar alguém quando passar por isso, né? Se você não casar com alguém do seu ministério e você achar alguém de outra igreja, você vai passar por isso também. Mas saiba fazer a melhor escolha e honrar ela até o final, porque essa é a vontade de Deus, é o evangelho de Deus. É você fazer a vontade dele, é você caminhar junto com ele e acreditar que tudo é um processo novo e que você vai sobreviver. Eu sobrevivi e eu tô aqui pra te contar, né? Então, o motivo de eu ter trocado de igreja é porque eu casei. E antes mesmo de casar eu fui porque eu tive um entendimento que casa dividida não prospera. Se tua casa estiver dividida neste momento, se vocês tiverem opiniões diferentes, essa casa não prosperará. E não é só no sentido financeiro, é no sentido espiritual, amoroso. Em tudo tu vai viver uma guerra na tua vida. Então procura colocar o Senhor no centro, procura colocar o Senhor diante de todas as dificuldades e corre para o alvo, que o alvo é Cristo, independente de estar casado ou não, o alvo é Cristo. E você solteira, e você que tá pensando aí em noivar, que tá namorando, pensa bem, né? Escolhe bem, porque tem escolhas que a gente não pode voltar atrás. Enquanto você tá namorando, a gente namora para casar, mas enquanto você tá namorando, você pode ver o verdadeiro eu da pessoa. E caso isso não seja o mesmo eu que você, não seja os mesmos princípios, você pode quebrar o laço ali sim. É um momento de quebrar. É um momento de quebrar. Você tá ali, conheceu a pessoa antes de namorar, mas mesmo assim a pessoa mudou no namoro, não é aquilo que você esperava. Quebre o laço antes. É melhor você quebrar agora do que você entrar num casamento fadado à frustração, fadado a divórcio. E Deus não se agrada do divórcio, tá bom? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Desculpem os momentos que eu quase chorei aqui, mas eu queria deixar como testemunho para as vizinhas que tudo é possível ao que crer, e que Deus ele está no mínimo, nos mínimos detalhes. Mesmo que você não veja, mesmo que você passe por dificuldades, que você sofra, que você sinta saudade, Deus ele está ali para te fortalecer, porque o plano dele é maior. O plano dele sempre vai ser maior do que o nosso. É claro que se eu pudesse, eu sempre tive mania de fugir, mas se eu pudesse, eu fugia de muita coisa. Mas eu tenho que enfrentar, porque esse é o meu crescimento também. Então, agradeço a todos que chegaram até aqui. Desde já, muito obrigada. Deixa o seu like aqui para ajudar, para me incentivar, porque nós precisamos de incentivo também, até para abrir a cara aqui, escancarar e falar algumas coisas, né? Quero declarar que eu amo meu ministério, que eu amo a igreja que eu estou agora, e que o Senhor trabalhe cada vez mais na minha vida e da do meu esposo, para que a gente possa contribuir cada vez mais com o ministério. E que seja feita a vontade dele, independente de qual for, se for para sair, se for para ficar, se for para continuar, se for fechar, que o Senhor esteja na frente mesmo. E nós vamos atrás dele. Tchau!